Então esse é o novo Volkswagen Golf GTE, é o Golf plug-in híbrido. Ele está sendo lançado aqui em Brasília, no pontão do Lago Sul, e a gente vai fazer um test drive nele. E é o modelo que está chegando agora com preço de R$ 199.990, R$ 200 mil. Ele é um plug-in híbrido, porque você pode recarregar ele, né? Aqui você abre nesse emblema aqui, você abre aqui e você pode carregar ele numa tomada convencional 220 volts, e ele tem uma bateria bem maior do que dos híbridos convencionais, pelo fato de ele ser um plug-in híbrido, né? Então ele tem uma bateria com 8,8 kWh. Ela permite aí uma autonomia elétrica em torno de 40 km, tá? Olha os dados de consumo aqui, ó. O consumo é espetacular. Você tem aqui o consumo de gasolina, né? Em cidade, se você aqui levando em consideração elétrico e combustível, 30,3 em cidade, 32 em estrada, e emissão de combustível de CO2 45. Se fosse só gasolina, em modo só gasolina, dá 12,8 e 13,3. E essa versão é a GTE, então é a esportiva, né? A única coisa é que ela vem com as rodas de 16 polegadas, né? Mas vem toda a paramentação como se fosse do GTI mesmo, né? Então, só que com os embleminhas azuis. Você tem um sistema de posicionamento diurno em LED aqui, branco, que forma um Czinho aí. Ele parece muito com o Golf GTI mesmo, né? Só as rodas que não, tá? A estilização de meio de ciclo de vida, que é com as lanternas traseiras novas. Tem uma saída dupla de escape, porque ele é um híbrido, né? Então tem uma autonomia em torno de 900 km. O interior, vocês estão vendo, ele não vem com cor, ele vem com aquela padronagem bem exclusiva, bem característica do Golf GTI, que é essa padronagem aí, xadrez, só que no lugar do Golf GTI você tem as costuras em vermelho, aí você tem em azul, que é característico desses modelos elétricos, né? E ele já vem com essa central de informação e entretenimento 9,2 polegadas, o painel Active Info Display digital. Você tem aqui o porta-luvas de veludo, né? Refrigerado. O porta-malas continua com 315 litros, não mudou nada em relação ao GTI, mas parece que ele não tem step, né? Step parece que ele não tem. Será que ele usa pneu run flat? Como é que é, né? Isso aí a gente vai ter que saber. E aí vocês estão vendo o painel, né? O Active Info Display. Esse carro já vem também com teto solar de série. Ele tem um freio de mão automático. Ele é importado da Alemanha, né? Então aqueles primeiros Golfs que chegaram no Brasil em 2014, quem está acostumado já vai reconhecer, né? Toda a parte aí exatamente igual aqueles Golfs. O volante é o mesmo do Golf GTI. Então o Active Info Display ele já vem com piloto automático adaptativo e Front Assist. Então esse aí é o motor 1.4 turbo, 150 cavalos, um câmbio automático DQ400 com um motor elétrico. Bom, então é isso, pessoal. Agora vamos ver como ele se comporta dinamicamente aí, o Golf GTE. Vamos fazer iniciando o teste dinâmico aqui do Golf GTE aqui em Brasília, tá certo? Ele passa a operar em modo totalmente elétrico. Então você liga o carro, que nem eu liguei agora, não tem barulho de motor nem nada, né? Tá certo? Então funciona exatamente igual a um Golf convencional. Eu só sei que ele tá ligado. Não sei como que eu sei que ele tá ligado. Quando ele faz o barulho. E quando ele deixa ali onde tá ready, né? Pronto. Tá. Ele tava off antes. Tá certo. Basicamente ele. Então a gente está aqui no pontão do Lago Sul. E essa é a versão, ao contrário da que a gente tinha testado lá em São Paulo, que era o 7. Essa é já a versão que está sendo vendida, né? Preço aí, vocês já sabem, é 200 mil reais. E esse é um híbrido plug-in, então ele tem uma bateria de 8,8 kWh. Efetiva é 6,9, né?
E ela, se você colocar uma tomada de 220 volts e 20 amperes na tua garagem, você vai carregar ela totalmente em 4 horas e meia, né? 4 horas e meia. Em 4 horas e meia você carrega a bateria de 8,8 kWh e você tem uma autonomia exclusivamente elétrica em torno de 40, 45, né? E aqui tá dando quanto mais ou menos, hein? Vocês já têm feito? Geral? A gente andou aqui basicamente, como a gente faz o test drive bem dinâmico e muita gente quer justamente ver o GT no final do test drive, mas ainda assim ele fica numa faixa de 23, 25. 23, 25. É bem menos do que os 40 prometido. Então a gente está no modo exclusivamente elétrico, tá vendo? Não faz barulho nenhum. Ele não está naquele modo híbrido agora não, né? Não, ele está no modo puramente elétrico. Aqui nos modos de condução que você seleciona. Ele está no E-Mode. Isso. Então ele vai usar a bateria até não... até acabar. Até acabar. Ele não muda, né? E ele está sempre regenerando. Aqui no fluxo de energia já mostra. Quando você usa dessa maneira, o legal é justamente o modo bateria, né? Do câmbio. Tá. E você botando para baixo, você vai sentir bem. Eu ponho aqui? Fazendo freio motor. Assim? Isso, aí solta o acelerador e ele vai... ele já freia. Tem um freio sem pisar no freio. Aqui eu uso como se fosse um pedal só? Não dá, né? Não, aí depende de como você vai estar, mas você pode usar, que você vai ver que para fazer curvas ele vai pegar. Com o tempo você vai pegando, né, a distância e tudo, velocidade e tudo para poder fazer. Essa versão já vem com o piloto automático adaptativo também, né? Já. Front assist. Então ele já tem... Ele ajuda também quando você está usando o próprio piloto adaptativo, ele, nessas regenerações ele já vai soltando. Então, só para mudar aqui pra gente também deixar a bateria, o modo híbrido total, que ele vai utilizar os dois mundos, o melhor, né? Onde esse battery hold ele segura o nível que tá. Certo. Então vai estar sempre otimizando, mas nunca deixando baixar disso. E esse aqui que seria o battery charge, que ele vai carregar. Então ele já liga o motor. Já liga o motor a combustão e começa a carregar. Ainda não ligou porque o não estava... agora ligou. Ele abre o conta-giros ali na tela. O conta-giros é aqui, né? Dividindo com o potenciômetro do motor elétrico. E aí você tem justamente ele só como se fosse um gerador, né? Gerando energia para a bateria. Ele otimiza a rotação, utiliza o combustível, também o road brake, né, que vai carregar. Aqui ele usa o road brake também, né? Ele vai regenerar. Quer dizer, aqui ele está funcionando como um carro híbrido normal, tipo um, sei lá, um Corolla híbrido, um Prius, sem a capacidade plug-in. Ele faz a regeneração de energia também por meio de regeneração de energia cinética, que chama, né? Isso. Você tira o pé do acelerador, ele transforma esse movimento em... continua aqui, reto? Pode ver, na próxima tira. E então ele vai recarregando a bateria, né? Justamente. Agora, se eu usar em modo híbrido, deixar ele, o consumo médio aqui em Brasília tá quanto, mais ou menos, que ele faz, então, de gasolina? Os testes que a gente andou fazendo esses dias, apesar que foi só esse trecho aqui do Pontão, quando até peguei de manhã, deixei ele no híbrido bastante tempo. Aqui, né? Por Brasília não ter muito curva, né? Ou você consegue manter ali numa faixa igual aqui a 70 por hora, não é o foco maior desse carro, porque ele não vai ter tanta regeneração de energia, né? E aí ele cai ali para os 25, 26. 25, 26? Dá bom demais, velho. Mas ele promete 55, né? Então... Nossa, mas 25 tá muito bom, né? É porque daí tem toda essa forma de energia e ele utiliza os dois, né? No modo híbrido ele justamente faz essa gestão para poder
poder trabalhar com as duas. É que é o tal negócio, aqui em Brasília não tem tanto atrativo ainda, assim, tem atrativo do consumo, realmente, não tem a menor dúvida, mas assim, não tem rodízio, né? Como São Paulo tem rodízio, lá o cara pega um carro desse aqui, se você estiver em São Paulo, você tá fora do rodízio. Você tem um IPVA menor lá, aqui ainda não tem isso aí, né? Não tem todo esse sentido. Mas, pô, é a mesma coisa que eu tinha andado lá em São Paulo, só que essa versão 7,5, né? Agora uma questão é o seguinte, porque o Golf 8 híbrido, que já vem com bateria de 13,5, né? A bateria está 50% maior, ele vai começar a ser produzido na Europa em junho, né? Mais ou menos, né? A Volks trouxe aqui 99 carros só. Sim. Agora, a previsão de venda desse novo Golf 8, do 8 aqui? Pode ser sem ser híbrido, você está perguntando. Não, é o híbrido, né? O híbrido mesmo. O híbrido ainda não. No pessoal da Volkswagen não nos passou nada. Ah, é? Mas E o 8 convencional? O 8 convencional estão prometendo aí pro final do próximo ano. Ah, pro final do próximo ano, né? Já estão prometendo. É porque... Só faltou o GTE, né? Ah, é, e agora? Como é que a gente testa o A GTE? gente pode descer aqui, você já vai fazendo, a gente faz lá no outro. Então aqui o GTE é só no botão, você fez lá também, né? Fez a questão do GTE Sound. Não, o GTE Sound no outro não tinha. Ele imita o som do 2.0 TSI nas caixas de som. Ele já tá com o GTE Sound? Já tá. Toda vez que você aperta o GTE, ele faz. Se você fizer no GTE, você vai ver o som. Se você der o kickdown, você não vai ouvir esse som. Mas eu tava com um Jetta GLI agora, o barulho tava bem mais barulhento, hein, que esse aqui. Só vou dar uma volta só Tá. aqui. Pra você sentir. Ele tá com GTE Sound, tá bem silencioso, cara, bem Quando silencioso. você pisa, é até menos, né? Talvez porque não seja o original do motor, mas ele é bem... Mas você consegue perceber. É, andar ele anda muito. Ele tá com os dois motores aqui, elétrico Tá com e... os dois. Dá andar muito, nossa. O torque Cara, instantâneo é legal. eu tava com o Golf, eu tava com o Jetta GLI, vou te falar que... Então, é claro que o Jetta GLI anda mais pelos números, né? O Sim. GLI faz 6,7 por aí, mas esse aqui tá andando muito também. Sim. Esse é legal por conta do torque instantâneo do motor elétrico, né? É bem esportivo mesmo, quem acha que carro híbrido não é esportivo, isso aqui é claramente, ó. Dá muito, velho. Muito mesmo. Não dá pra reclamar não. É bacana. E aí você tem, né, no GTE você tem aquele DCC, que é o chassi dinâmico. Ah, é? Também tem? Tem. Com os amortecedores, não? Com os amortecedores. Ah, então no Golf GTE vem com os amortecedores. E Nossa, anda muito, o cara. GTE Sound, os dois. No fluxo de energia, depois que você conseguir ver pela câmera, você vai ver como ele usa os dois, tá? Tipo uma setinha laranja e uma setinha azul. Ah, é? Ele mostra que tá usando realmente os dois. Então se você quiser ver, vamos tirar do GTE, dá uma distância e vai no kickdown pra gente ver esse som, só pra você sentir isso diferente. É, mais suave, né? Faz bem menos barulho e anda menos, É justamente o GTE Sound que ele utiliza para dar mais esportividade também para quem está dirigindo. Ah, bem legal o carro. Pelo que o preço, né? Nossa. Mas o carro, assim, hoje o custo desses carros maior é a bateria, né? É, né? Como ele vem com muita bateria e é um esportivo, você vê a diferença do GTI para ele é pouco. É, uns 20 pau, né? É, então, assim, é claro que não é um carro barato, mas Barato não é, né? pela novidade, pela exclusividade, além de ter o carro e essa questão da bateria, pro Brasil vale muito a pena, né? A gente ainda não tem uma infraestrutura grande de pontos de recarga para você andar com 100% elétrico. Mas a Volks vai lançar, eles estão prometendo 23 carros elétricos aí, né? Não, 23 não.
5 carros elétricos, além desse, até 2023, né? Sim, esse é o planejamento, já deve vir com o ID3. Ah, já deve vir com o ID3, é? No próximo ano. Pô, que top, velho. Quero ver o preço do ID3, né? Vamos ver. Porque até esse carro aqui na Europa... Ele é mais caro do que o ID3? Não. O ID3 na Europa tá saindo a 30 mil dólares, né? Eles estão fazendo pré-venda ainda, né? Porque na Europa o ID3 sai a 30 mil dólares. Esse aqui, se eu não me engano, é 40 mil dólares. Aí depende da configuração. Quer dizer, se o ID3 sair mais barato, pô, de repente vem bem competitivo o ID3, hein? Sim. Essa aqui é legal. Como ele é um esportivo, ele tem essa outra pegada, né? Então, assim, ele funciona o carregamento no Conjunto Nacional, lá no Park Shop. No Park Shop tem carregamento também, tem no Terraço e tem no Iguatemi também. Pô, bem legal. Considerações finais do test drive do Golf GTE híbrido plug-in no Pontão do Lago Sul, em Brasília, DF. Inclusive, esse carro estará disponível para test drive para todos os consumidores até o dia 24 de novembro, ou na própria concessionária da Brasal, em Brasília, no CIA DF. Também o Golf GTE estará disponível lá. Aliás, é a única concessionária em Brasília que está vendendo o Golf GTE. Esse modelo que a gente testou em Brasília, ele difere um pouco em relação ao que a gente já tinha andado em São Paulo, na fábrica, por conta de esse já é uma configuração 7,5. Então ele tem novos faróis, lanternas com sinalização dinâmica, rodas um pouco diferenciadas, um interior com um painel digital, piloto automático adaptativo, mas fundamentalmente é o mesmo carro. Então, lembrando, em relação ao step, esse carro não tem step. Depois a gente conversou com os técnicos e eles falaram que você tem um sistema um kit de reparo. Ele permite, caso você tenha o pneu furado, ele permite que você faça um reparo por meio de um sistema selante e rode até 10 km com o carro até você corrigir o problema de furo no pneu. Então, não tem step e os pneus não são run flat. O performance do carro é exatamente a mesma em relação ao 7, então um motor aí, se você juntar os dois, dá 204 cavalos, 350 Nm de torque, desempenho muito parecido com o do Golf GTI, até mesmo o barulho, por uma questão de simulação. A grande atratividade é efetivamente o consumo, segundo o Inmetro, 30 km por litro de gasolina em cidade, chegando a 32 em estrada. Lembrando que Brasília, por suas características mais planas, você não tem uma regeneração de energia funcionando de uma forma muito pronunciada. Então o consumo acaba não ficando tão bom quanto numa cidade convencional como São Paulo, Belo Horizonte, o Rio de Janeiro, Curitiba. Então em São Paulo você muito provavelmente vai conseguir 30, até mais de 30 km por litro, utilizando esse Golf GTE no modo híbrido, que é o modo de máxima eficiência, tá? Não é um modo exclusivamente elétrico. É o modo que você coloca o híbrido e o próprio sistema de gerenciamento do motor e do carro, ele vai escolher qual que é a melhor opção, ou motor a combustão ou motor elétrico, para que você tenha o máximo consumo de combustível. Em Brasília também não temos tanta atratividade em termos de tributários, então você paga o mesmo IPVA sendo carro elétrico ou gasolina, apesar que parece que tem uma alteração especificamente para carros elétricos, ainda não para híbridos. Não sei se está valendo ainda. Agora, São Paulo tem muito atratividade você utilizar um carro como esse, por conta de você ficar livre do rodízio, então você não precisa colocar o carro no rodízio, ele fica isento do rodízio e tem um IPVA em torno de 60% mais barato. Você tem um retorno do IPVA. Então, além disso, o carro é muito agradável de dirigir, extremamente leve, tanto no modo GTE quanto no modo elétrico ou no modo a combustão. E tem todos esses recursos, é um carro muito completo em termos de sistemas assistência à condução. Então ele já vem com Front Assist, vem com piloto automático adaptativo, o painel com Active Info Display com um sistema de navegação integrado. E, enfim, é um carro qualidade alemã, fabricado na Alemanha, é muito interessante o Golf GTE. Aí R$200 mil, fica a cargo de cada um avaliar a questão de preço, mas é o modelo híbrido plug-in mais barato à venda no mercado brasileiro. Então é isso, o novo Golf GTE.